Olá pessoal, começando mais um RoyConCast, o podcast aqui da Ciclo E-Commerce, feito para você, gestor de e-commerce e marketing, a vender mais. O tema de hoje é como tomar boas decisões baseadas em dados para o seu e-commerce. E para a gente falar sobre isso, a gente convidou aqui o Breno Berman. Breno. Fala aí, pessoal, tudo bem? Prazer estar aí com vocês. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. E um resuminho da carreira dele, mais de 10 anos no mercado, CEO e fundador aí da Bizo. Vamos falar também da solução, como que ela pode agregar na sua operação de e-commerce. Fala, gestor de e-commerce, recado rápido aqui para você. Se você está buscando formas de manter o seu e-commerce crescendo, ter um retorno de investimento sobre o seu investimento de mídia positivo e crescendo cada vez mais, e também está buscando formas de fidelizar a base de clientes e estimular a recompra, eu quero te convidar a conhecer a Ciclo E-Commerce. A Ciclo E-Commerce é uma empresa especializada em operações de e-commerce e estratégias de marketing para fazer você crescer. Temos soluções voltadas à mídia e voltadas a CRM que juntas fazem com que o seu e-commerce consiga ter mais resultados. Eu quero te convidar a conhecer mais dos 300 cases e operações de e-commerce que nós já cuidamos através do nosso site. Aqui vai estar o QR Code e se você quiser acessar diretamente pelo www.cicloecommerce.com.br, você vai ter todas essas soluções e entender como nós podemos ajudar o seu e-commerce a crescer cada vez mais. Mas antes de mais nada, vamos conhecer um pouquinho a história dele e não posso deixar de falar do nosso co-host aqui, Flávio, mais uma vez acompanhando, fazendo perguntas diferentes que provocam. Fala aí, pessoal. Hoje vai ser um prazer, né? O Breno a gente já conhece há um tempo aí, é parceiro nosso também nos projetos da Ciclo. Acredito que ele vai agregar bastante com CRM, tomada de decisões baseadas em dados também. E no final aí ele vai dar uma... Não sei se está pronta aquela promoção lá, tá? Mas vai ser para quem ficar até o final aí conseguir acompanhar o podcast, o Breno trouxe uma surpresa aí para vocês. A gente deixa aquele QR Code. Que já tem aquele QR Code Exatamente, exatamente. Viemos preparados para isso. Mas vamos lá, Breno. Antes a gente até falar dessa questão de dados, né? Como que é importante sua carreira aí nos últimos 10 anos, né? Você começou com 17 anos, você estava falando pra gente, exato, né? Na época eu tinha até cabelo ainda, Fê. Era até bom, tinha até cabelo ali. Você vê como que o e-commerce ali acaba que demanda bastante no dia a dia. Vai todo mundo sumindo, meu já tá indo. Tudo sumindo. Mas exatamente isso. Eu comecei na minha trajetória com 17 anos, né? Eu comecei a trabalhar na Inext, né? Acho que é a agência de consultoria do grupo da WPP. Né, comecei minha carreira lá como estagiário, né, então participei de todo o processo de evolução do negócio até a venda para o grupo da WPP, né, e eu sempre trabalhei diretamente na área de CRM. Né, então todo o meu desafio, tanto na parte de tecnologia quanto na parte de negócio, era sempre embasado na experiência do consumidor ali para poder a gente conseguir interpretar ali o comportamento deles e encontrar oportunidades ali para dentro do nosso negócio. E ao longo desses 10 anos, né, então eu era o head, né, da operação lá de CRM, né, da companhia, e meu principal desafio, né, na época, e ainda era justamente a gente transformar os dados ali que envolvesse uma operação de e-commerce, né, em insights estratégicos ali para a gente poder aumentar a performance e o resultado da loja dos nossos clientes. Que legal. E ali, fora a consultoria, você já teve aí aquela conectada com o mercado de e-commerce, né? Total. E entrando nesse aspecto do CRM mesmo, que foi sua primeira etapa, né? Eu acho que é uma pergunta legal e pro pessoal que acompanha qual que é a diferença, né? A gente vê o CRM ser associado muitas vezes com ferramentas de e-mail, com ferramentas de Kanbanzinho ali, né? Como o Pipe Drive, por exemplo. Sim. Mas a gente sabe que essas são partes tecnológicas, ferramentais. Mas o que é fazer mesmo ou executar uma estratégia de CRM? Você consegue trazer alguns exemplos práticos, né? Para a gente entender a diferença? Lógico. Acho que o principal ponto ali, né, o conceito de CRM em si, é basicamente a gente entender o comportamento do nosso consumidor e garantir a melhor experiência de compra ali para a gente poder trazer exatamente o que ele precisa
no momento certo, na hora certa, no canal certo, né? Então, às vezes a gente tem aqueles pontos, né? A gente associa muito a questão do e-mail marketing, né? Enfim, eu acho que o e-mail marketing é um dos canais que envolve uma estratégia macro do CRM, porque querendo ou não, eu acho que o CRM, né? O conhecer a nossa base de clientes, eu acho que ele é fundamental, porque ele é o que vai direcionar o nosso negócio. Então, se a gente não tiver um cuidado em entender de fato o que ele procura, qual que é o comportamento dele, qual que é a linguagem que eu tenho que trabalhar, como é que eu vou abordar ele da melhor maneira possível para poder garantir essa melhor experiência fluida dentro da jornada no processo de decisão. Porque a gente sabe, né, do que no nosso mercado é extremamente competitivo. Então, normalmente não é o preço que vai ser um fator decisivo no processo de compra, e sim como é que é a experiência, a jornada, né, e como ele se comunica. Eu acho que a comunicação é muito importante. Né? Então, a estratégia de CRM é muito mais, é muito além do que só um canal especificamente. Né? Justamente a gente ter esse olhar holístico, né, de entender as oportunidades que os clientes enxergam e a gente tentar traduzir isso em oportunidade para a gente poder alavancar o nosso negócio. Legal. E aí as ferramentas elas acabam entrando para apoiar na execução, né? Total. Então, eu acho que isso é um ponto até legal, cara, porque assim, a gente tem muita ferramenta bem posicionada no mercado, né? Você tem, quando a gente fala de automação, né? Você tem a RD Station, tem Salesforce, que é mais robusta, aí você vai pro B2B, você tem o Pipe Drive, né? Que a maioria das operações usam, mas quando eu conheço algum gestor, eu sempre comento isso com ele, cara, eu acho que você precisa focar primeiro no que você quer entregar pro cliente da tua operação. Você tem um e-commerce, né? Primeiro pensar se você realmente tem produtos com boa recorrência, acho que esse é um ponto legal. E como que você pode se comunicar e trazer ele para perto ao longo do tempo. Aí a ferramenta ela vem na sequência. E eu sou aquele fã da especialização, cara. Tipo, quando entra nessa etapa de ferramenta, para mim você tem que utilizar aquilo que é desenhado para o negócio. Se você tem um e-commerce, usa a ferramenta para e-commerce. É assim, eu não sou fã dos puxadinhos, sabe? Eu tenho uma ferramentinha aqui, ela não é muito para e-commerce, ela é o B2B, mas eu amarro para e-commerce. Enfim, cara, aí você não aproveita e potencializa aquilo, né? Pelo menos é o que eu enxergo, não sei. Qual que é a sua visão? O que você acha? Queria ver do Breno, assim, né? Por exemplo, aqui no ROI a gente conversa muito com, cara, gestores, heads e até mesmo os donos, né? Na sua visão, qual que é o maior erro, assim, quando eles falam, eu estou trabalhando com CRM, só que daí, eu não vou trazer minha visão ainda, né, mas quando a gente entra dentro das operações, a gente vê que ele não está trabalhando com a estratégia de CRM, né, mas com base na sua experiência, para até ele se conscientizar, né, se ele está ou não trabalhando com com que ele precisa diagnosticar ali, vendo, né, pô, beleza, está disparando e-mail marketing, mas o que ele pode fazer a mais para saber que ele está trabalhando com CRM, né? Sei lá, olhando os canais que estão tendo aquisição e direcionando melhores investimentos em mídia, olhando, que nem você comentou, né? A jornada ali de compra dele. Como que dá para saber e fazer isso? Show. Eu acho que primeiro de tudo é a gente entender qual que é o objetivo que a gente quer para o nosso negócio. Então, seja uma meta financeira, seja um determinado indicador específico, que a partir disso, né, a gente consiga utilizar o comportamento dos nossos clientes a nosso favor. E como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente tem que entender exatamente como analisar essa estratégia. Então, por exemplo, se eu estou falando do meu cliente, é um cliente que ele está mais preocupado com lifestyle, está mais preocupado com status, ele está mais preocupado com ser um produto funcional, ou é preço, ou ele está preocupado mais com o quê? Porque em cima disso, dependendo da sua estratégia de negócio, então, por exemplo, se eu tenho uma estratégia de aumentar a aquisição de novos clientes, né? Então, trazer a qualquer custo, vamos dizer assim, a qualquer custo, em modo de falar, um volume maior. É diferente de uma estratégia de trazer um público mais premium. Né? Então, para você conseguir desenhar essa melhor estratégia, primeiro você tem que entender qual que é o seu objetivo claro do negócio. Porque aí, beleza, a gente identificou nossa oportunidade de tipo, eu quero trazer um volume maior de clientes. Então,
a massa, né? Como é que eu consigo aumentar meu início de funil? Putz, trabalhando precificação, novos canais de aquisição. Então, putz, eu tenho que estar no marketplace, eu tenho que estar investindo, acelerar na parte de mídia paga. O que eu tenho que fazer, né? Eu tenho condições, eu tenho frete agressivo para poder usar isso como um asset comercial para que a primeira compra seja de frete grátis ou algo do tipo. Então, na sua visão, o CRM entra até nisso, né? Cara, qual que é o frete que o cliente ele quer, qual que é o preço. Ele não entra só ali no vamos segmentar e disparar uma comunicação. Ele tem que entrar e direcionar o negócio nesses outros pontos. Mesmo porque se a gente parar para pensar na estratégia de CRM no geral, após entender a nossa base de clientes, a forma que a gente vai se conectar com ele pode ser diversa. Não necessariamente precisa ser por um e-mail, né? Exatamente. E eu acho que, por isso que eu falei que aquele ponto, né? Que o cliente tem que estar no centro da experiência, independente do canal. Então, se ele está habituado nas redes sociais, se ele está habituado no Spotify ou no YouTube, se ele está habituado ao canal de e-mail, o SMS, o WhatsApp, indiferente. Mas a estratégia em si, eu acho que é muito mais macro de entender isso e depois, de acordo com a jornada, é você usar o canal que é mais aderente para aquele tipo de consumidor. Porque dentro da sua base de clientes, você pode ter várias personas ali que, por exemplo, o Fê vai usar mais no WhatsApp, o Flávio vai muito mais na parte das redes sociais, eu vou muito mais, né, na parte ali do e-mail, por exemplo. Então, a estratégia, a gente tem o mesmo perfil ali, mas a estratégia e canais vão de acordo com cada persona. Então não adianta a gente associar somente a um canal de e-mail marketing, não. É muito além. Então a forma de você comunicar é o CRM. Então tudo isso eu acho que faz parte de uma estratégia do negócio como um todo. Na sua visão, assim, que você é bastante tempo, né? 10 anos ali para mais tocando a parte de CRM, depois você vai entrar até na questão da Bizo, que você viu como oportunidade. Se a gente fosse separar assim, né, em níveis de maturidade que uma operação ela tem pensando como CRM, né? Então, por exemplo, sei lá, nível 1, uma operação que está pensando em nível 1 de CRM, nem começou nem nada. O que seria essa característica de, ainda estou no nível 1? Até o mais avançado, né? Que nem você já está comentando até de uma omnicanalidade ali, você trabalhar várias pontas de conexão além só de e-mail, né? O que você enxerga desses níveis, assim, se você fosse mapear das operações que você já... Ótimo. Eu acho que o básico, o princípio inicial, dentro de uma base, por exemplo, se você fez uma campanha de aquisição de leads, né? Então, se ele identificar se ele é um lead, se ele é um comprador ou um recomprador ainda da sua base. Primeiro, você já tem esses 3 níveis. Então, é um prospect, é algo que você está almejando para fazer com que ele compre a primeira vez, ou ele é um cliente que já comprou uma vez na sua loja e você quer que ele recompre, ou é aquele cara que já recomprou e você quer que ele continue recomprando e trazendo maior experiência e trazendo maior resultado para o seu negócio. Então, eu acho que esse é o nível mais básico de você clusterizar para poder definir estratégia. Porque a estratégia da primeira compra é diferente da estratégia da segunda compra, que é diferente da estratégia da 20ª compra. Né? Então, acho que é interessante, num primeiro momento, ter essa quebra nessa divisão aí de personas dentro da sua base. Então, essa aí é a mais básica. Aí, depois, você vai evoluindo. Então, por exemplo, o cliente recomprador. Tá, ele é recomprador. Tá, quantas vezes ele comprou e há quanto tempo ele não compra? Né? Então, qual que é o tempo médio que o meu cliente recompra? Qual que vai ser a estratégia? Qual é, por exemplo, uma jornada, né? Igual o Fê falou, tem ferramentas que você já consegue criar automações que a partir do momento que ele está próximo a recomprar, seja, por exemplo, na área de um suplemento. Então, eu estou acabando o meu suplemento alimentar ali, o meu whey protein da vida. Né? E ele já está próximo a finalizar. Então, eu já começo a trabalhar uma comunicação específica para esse cliente recomprar, para ele não ficar sem um produto. Isso é até um serviço. Se não só preocupado na venda, mas falar, os caras estão lembrando que realmente está próximo a acabar e, eu não posso ficar sem suplementar para fazer minha academia. Legal. Né? Então, acho que essa primeira camada, assim, eu acho que é bem, bem importante ter essa visão, assim. Perfeito. E quais que são os maiores gaps que você já observou nas operações que você já atendeu, né? Quando a gente fala de dados.
né, acho que é um ponto-chave também da nossa conversa hoje. O que você já viu, ou o que as pessoas às vezes cometem de erros comuns? Boa. Quando a gente fala de dados, eu acho que às vezes é algo que é até um pouco quanto complexo, né? Porque dentro de uma operação de e-commerce, a gente sabe que a gente tem diversas plataformas aí que a gente lida no nosso dia a dia. Então, tem da parte de Analytics, CRM, mídia paga, logística, atendimento. Então, olha a plataforma de e-commerce, RP, enfim, olha quantas plataformas a gente tem para poder ter uma visão 360 do seu negócio. Então, eu vejo que existe uma complexidade muito grande e tem um investimento muito alto também para você ter uma estrutura para poder consolidar todos esses dados. Então, entrando mais no tecnês, então, por exemplo, vai ter para montar um data lake ali para você poder trazer tudo isso em perspectiva. Você precisa de um desenvolvedor, você precisa ter um cara de dados, você precisa ter um cara de BI para poder montar as visões, para poder você começar a enxergar. Então, acho que o primeiro desafio, que eu acho que é bem complexo, que às vezes acaba patinando, é muito nessa questão de estruturação dos dados e unificar tudo num só lugar, né? Eu vejo muito também a questão de ser muito moroso esse processo, como eu falei. Para você montar isso, cara, requer um investimento muito alto, né? Tem especialista no mercado para que, dependendo do investimento que você está fazendo, a gente está falando de um projeto de 6 meses. Uhum. Né? Só que você tá vendendo o seu e-commerce agora, então você não pode dispersar. Não tem tempo de esperar 6 meses. Exatamente. Uhum. Então eu até pego um gancho que eu acho que o segundo gap é justamente aquela velocidade nas tomadas de decisão do nosso dia a dia. Igual como o Flávio falou, o e-commerce está ali. Se eu consigo otimizar 15 minutos de um determinado indicador, então, por exemplo, eu tive uma rejeição muito alta no meu checkout. E eu só vou ver isso só na semana que vem, quando eu vejo o meu report, que eu vou olhar. A gente já perdeu uma semana ali que a gente poderia ter corrigido uma rota e ter acelerado uma você que já foi, por exemplo, já trabalhou dentro de um fornecedor de marketing e a gente com a nossa equipe, cara, acho que é até meio que batida essa situação, que é, por exemplo, cara, cai as vendas, a primeira coisa que o gestor, o dono do e-commerce fala é: o que aconteceu com as minhas campanhas? Te liga desesperado, o que aconteceu? E assim, às vezes não é nada da campanha, é simplesmente porque tem um dado ali on-site, que é o checkout, e ele tá tão acostumado em campanha, que ele acaba não olhando para esse dado de uma maneira rápida, né? Eu acho que um problema grave na hora de analisar é a falta de entendimento sobre as origens. Isso aí é um negócio que pega muito, que eu vejo, principalmente para quem não tem tanta familiaridade com tecnologias de analytics ou ir a fundo mesmo nessas questões de plataformas de mídia, né? Há um tempo atrás eu estava conversando com um cliente que a forma que ele observava os dados era de maneira separada. Então assim, se eu tiver alguma oscilação de venda, eu vou lá, abro o painel primeiro do Google Ads, depois do Meta, que só aí já tem janelas de atribuições completamente diferentes e objetivos não, mas vamos colocar aqui, a entrega ela é diferente, né? Uma capta mais demanda, outra gera, enfim. Então assim, eu já vi essa situação e aí fica difícil, né? Porque você não sabe se naquele período que você teve uma determinada oscilação, quais das origens de tráfego você teve impacto, né? Eu acho que isso vale a pena a gente até trazer aqui para quem estiver ouvindo a gente. Pô, sempre que você tiver algum impacto de receita e você estiver olhando primeiro os canais digitais, você observar as origens, né? Total, tanto é que eu até brinco com os nossos clientes lá da Bizo, que a gente tem um painel, né? A página inicial da Bizo é um cockpit, é um painel de controle, onde tem exatamente isso que você comentou, né, o Fê? Por exemplo, ali a gente traz a fórmula da receita, que no e-commerce é uma fórmula matemática, que taxa de conversão, vezes sessões, vezes ticket médio. Não importa o que aconteça, essas são as 3 alavancas que vão mexer o ponteiro disso. Exato. E aí, o que a gente traz nesse painel? Né, que se tem alguma oscilação, então a gente cruza com a meta, cruza com o ano anterior, com o período anterior, para ver se tem algum tipo de quebra de sazonalidade ou algo do tipo, e se está muito alinhado ao objetivo que você tem ali dentro do negócio. E tem exatamente qual foi a origem? Então, foi o Google?
Foi o Facebook? Foi o e-mail marketing? Foi o push? Foi o SMS? Foi o direto? Foi o SEO? Porque a partir do momento que você primeiro precisa, ao invés de ficar caçando um por um, não é mais fácil você ver ter o olhar macro, ver qual que é a métrica e o indicador, e aí a gente vai ver por canal de uma maneira geral? Por quê? Aí você consegue entrar no nível granular de investigar. Porque se nessa brincadeira que você falou, vou abrir meu Meta, vou ver meu Google, já se foram meia hora, e aí não achou ainda a razão do problema e o que está acontecendo. Então, por isso que aquele ponto que eu comentei, né, de... estruturação de nada, organização, essa ponto de origem que você acabou de falar é fundamental. Às vezes a gente perde muito tempo caçando, indo atrás. E tem outra parada, porque, por exemplo, se é um e-commerce mais maduro, que nem os e-commerces que a gente cuida, Breno, eles partem de 300 mil, então são e-commerces que já são validados ali, praticamente. Esse e-commerce, ele já tem, cara, sei lá, uns 3 fornecedores já. Ele tem ali um fornecedor de mídia paga, ele tem um de CRM, às vezes, ou tá junto, tem um fornecedor de SEO. Aí imagina ele tentando conversar com todo mundo. Conversa com a plataforma do e-commerce para ver se aconteceu alguma coisa, conversa com as N agências que eles têm. Às vezes pode ser um problema simples, né? Sei lá, se for falar de SEO, o site saiu de indexação do Google, às vezes. E o cara nem sabe, às vezes, que sei lá, a página mais importante do produto mais vendido dele aconteceu isso. Então, acho que ter uma visão unificada para tomar essa decisão de uma forma mais rápida, né? Olhando, facilita muito, principalmente para o e-commerce. Acho que até no planejamento, né? Então, por exemplo, vai planejar investimento em mídia. Aí o que eu já vi também? Isso é na maioria das vezes. A empresa ela pode planejar olhando um percentual que ela aloca do faturamento geral. Então, essa ótica ela é um olhar, na minha opinião, muito mais só financeiro do que com o olhar de venda, comercial, marketing. Por quê? Porque pode ser que não seja suficiente para se gerar um próximo crescimento. Então, eu já vi isso acontecer também. E aí, qual o ponto que a gente chega? Na hora que a gente vai fazer essa análise para ajudar no planejamento de quanto que aquela empresa tem que investir para chegar em um determinado patamar, é importante fazer a divisão do share de quanto que cada canal representa naquela operação. Total. Então, para quem estiver ouvindo a gente, né, isso nada mais é que o seguinte: você investe em Facebook e Google, que são mídias pagas. O quanto que estes 2 canais juntos ou separados, se você estiver fazendo um planejamento separado de cada um, eles representam no resultado geral de faturamento da empresa no mês. Porque aí quando você identifica esse percentual, você cria primeiro a meta para esses canais, para criar as demais. E aí eu gosto muito de olhar também o custo de conversão. Eu estava conversando com um cliente sobre isso, que inclusive cliente da Biso, um case nosso lá, estava falando para ele. Eu falei, como a gente já tem um histórico muito grande de resultados da sua operação, a gente já tem nítido ali a informação mais simples, que é o custo para se ter um cliente em cada categoria que você tem no seu e-commerce. Então, qual que é a meta desse cliente lá, o Breno? É aumentar a participação de vendas de outras categorias que ele tem no site. Então, ele tem uma categoria que cresceu muito, só que ele quer diversificar mais, para não depender especificamente dos fornecedores aqui. Só que a concorrência para cada categoria dessa, para se anunciar, é diferente. O custo de conversão é diferente. O ROI é diferente. Então, se você pega o geralzão e faz assim, distribuir, eu acho que você pode tomar uma decisão errada. Se você não tiver um histórico muito claro, cada resultado de cada linha, entende? E esse exemplo que você acabou de dar, acho que é até um ponto fundamental de... Esse cliente já está dentro de casa. Eu sei que meu custo de mídia é mais caro. Por que não ter uma estratégia de CRM consolidada para eu conseguir levar o produto, o mix de produto que eu quero para essa persona, né? Para esse cliente especificamente. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, se você não tem essa visão, igual você falou, se eu já distribuo isso de uma maneira fria, acaba que a gente pode ter alguma ineficiência ali, através de o ROAS diminuir ou algo do tipo e não chegar no objetivo que a gente quer. Por isso que eu acho que é até legal, acho que vocês sabem mais do que ninguém também, a gente tem até uma funcionalidade lá dentro da Biso também, que eu acho que é super legal, que é o Media Planner. Que
faz exatamente esse processo, só que um pouquinho mais no detalhe, né? De, por exemplo, baseado numa meta financeira. Então, por exemplo, eu quero faturar meus 1.570.000 no mês, ou eu quero faturar meus 20 milhões no ano. O que a solução faz? Que às vezes a gente acaba gastando um baita tempo de tipo, putz, deixa eu planilhar, deixa eu ver quais que são os pesos e tudo mais. Então, o que o sistema faz, né? O que o software faz? Ele basicamente ele consegue fazer a leitura de toda a série histórica de dados, que não só dividir o share por canal, mas a gente consegue dividir os pesos e a sazonalidade do negócio, porque cada negócio tem uma sazonalidade específica, né? E aí a gente consegue entrar também no nível granular de dia. Porque às vezes tem, por exemplo, tem clientes que às vezes melhor performam na terça-feira. Tem clientes que melhor performam na quinta-feira e a gente vai aloca a verba de mídia para quinta-feira, que é o pior dia, e a gente acelera. E é igual, né? Às vezes, né? Coloca tudo igual ali. Até o horário, né? Se a gente parar pra pensar, né? Você tem dia e você tem o horário também. Tem empresas que eu analiso lá na Ciclo que... Algumas, tá, gente? Não coloca isso no mesmo bolo, não. Tem empresas, às vezes, que você pega ali de madrugada mesmo, tem performance. Tá. Outras não, outras, cara, só vai começar a vender bem no período entre o período das 10 da manhã às 2 da tarde, que é o pico para esse segmento. O negócio muda de um para o outro. Só que a questão é como é que o cara vai tomar decisão se ele não tem isso na vista, né? Por isso que esse ponto que você acabou de falar, o que é? Um comportamento do seu cliente. E aí entra novamente o CRM, né? Então, olha como ele é sempre o centro do negócio, né? Então, se você não tem essa facilidade para poder ter esses insights, isso precisa ser levado em consideração para você passar a ter, né? E o que eu acho que é importante também, quando eu comecei na minha carreira, eu ouvi uma frase de um diretor que, cara, para mim foi uma lição que para qualquer pessoa da equipe, eu falo isso. Você vai montar uma apresentação, um dashboard, alguma coisa, ela tem que passar a mesma informação para todas as pessoas que estão dentro da empresa, né? Então, se isso vai para a mão do estagiário que está lá no cliente, se vai para a mão do analista, se vai para a mão do diretor, do gerente, tem que chegar da mesma forma. Teve um caso no mês passado, que o Felipe estava atendendo com um time, que a gestora, ela sabia o que estava ocorrendo ali para ter uma queda de sazonalidade nas vendas. Por ordem da diretoria, foi removida uma categoria Y lá, de produtos lá, que representava acho que 30% de faturamento. E aí, o que eu acho que é importante de unificar essas informações para todo mundo enxergar, né? Porque a diretoria, eles estavam enxergando assim, esse produto aqui não é lucrativo. Então, a gente vai tirar. Só que para gerente era importante, por quê? Por causa do cross. Então, por exemplo, eu trazia aquele produto como uma forma de aquisição, porque ele era mais barato, só que a pessoa não comprava só aquele produto, comprava outros. Então, dessa decisão que a diretoria tomou só olhando margem, derrubou muitas vendas do e-commerce. E aí, beleza, como que foi identificar? Só depois que foi, cara, unir várias informações. Nessa daí foram-se 15 dias, entendeu? Então, como que é a sua visão, até trazendo como solução da Bizo, né? Porque esse cliente que o Felipe comentou, ele é dono da empresa. Então, para ele, abre lá e fala assim, já dá para ver aqui e tal. Para ele é uma forma de consumo de dados fácil. Não vai ficar entrando em Analytics, Google Ads, Meta, e-mail, por aí vai. Então, qual que é a sua visão sobre isso, né? De ter todos os dados consolidados ali para trazer uma informação única para todo o time, né? Conseguir debater numa reunião, por exemplo. E isso, pegando esse exemplo que você deu ali da visão ali da gerente, que por mais que às vezes o produto tenha uma margem menor, mas se olhar o resultado macro de quanto que ele está trazendo de aquisição, aí eu ponho lá, quanto que é o meu CAC, quanto que eu estou investindo, quanto que eu estou trazendo. Vamos supor que eu estou gastando R$40 para trazer um cliente, sendo que esse produto eu tenho uma margem de 20. Beleza, não tem problema, né? Eu vou colocar R$20 no bolso. Mas se eu usar ele como uma isca para poder fazer a aquisição desse cliente, para eu poder fazer o cross que você falou. Exato. Se você olhar isso de forma isolada, você não vai ter a visão macro do negócio. Então, por isso que, igual você comentou, a parte de ter
essas informações estruturadas num único só lugar, porque você passa de olhar indicadores estáticos, você olha indicadores estratégicos do negócio. Porque o dono do P&L, né, o dono da empresa, o diretor, enfim, ele quer ver os big numbers, né, e ele quer tomar decisão. Então, ele quer ver quanto que é o custo de aquisição, ele quer ver o LTV, eu quero ver o cohort, quanto que eu estou tendo aqui na safra de aquisição, quanto que esse cara eu estou retendo, eu quero ver a margem do meu negócio, eu quero ver o custo da logística, por quê? Aí ele vai brincar de estratégia, né? Quem tá na operação vai brincar de estratégia de tipo, eu tô investindo 100 mil reais aqui na parte de mídia paga. E eu tô flat na minha conversão ali e não tá trazendo resultado. Aí eu vou olhar que minha política comercial, por exemplo, né? É frete grátis acima de 300 reais. Tô dando um exemplo, certo? E aí ele vê que o comportamento de compra do cliente dele, que 50% das vendas são através do frete grátis. Fala assim, então o frete grátis é um fator decisivo para eu poder fazer uma venda. Por que eu não alocar, ao invés de gastar 100 mil reais em mídia, vamos gastar 90 e pegar 10 mil reais de budget e vamos colocar em frete. E o que acontece quando você faz isso? Você aumenta a conversão e você traz para dentro tendo o mesmo... Que de certa forma não deixa de ser uma ação. De certa forma, é uma ação de marketing. Por exemplo, com asset comercial diferente. Só que o que acontece, Breno? Muitas vezes eu já discuti isso com cliente de tipo assim, de brigar mesmo. Tipo, de brigar, de falar assim, cara, ação de marketing não é só. Cara, o ads lá, o disparo da oferta. É você pensar nessas formas de... Cara, o item comercial, ele entra dentro de ação de marketing. Então, cara, eu puxar esse budget, esse orçamento que eu tenho de mídia e saber que vai triplicar, às vezes, a conversão com um investimento de mídia menor, só que eu alocando isso, né? Porque o consumidor não vai nem entender. Ele vai olhar e vai falar assim, putz, os caras estão dando frete E principalmente quando a gente fala de segmentos mais sensíveis a preço. Então, você pega segmentos onde o ticket médio ele é menor, onde tem giro, se o frete ele for na percepção, né? É que eu falo assim, eu penso assim, Breno, questão de preço de frete. Ele é muito psicológico, na minha opinião, você sabia? Por quê? Do que racional. Porque, cara, eu penso o seguinte, se eu comprar, eu adoro música, né? Sou o cara da música. Se eu vou lá, cara, eu gosto muito de um instrumento, eu vou comprar uma guitarra. Essa guitarra custa 6 mil reais. E aí o frete para ela é 150 reais da onde eu tô comprando. Não é um frete barato, mas quando eu bato o olho na oferta geral, pelo ticket do produto ser alto, não tenho tanta sensação que é caro. Dependendo se eu quero muito aquilo. Agora, se eu compro um produto de 60 reais e o frete for 15, 20 reais, é altamente representativo. Então, minha sensação é que é muito mais psicológico na questão da percepção do preço. Então, assim, a percepção do preço do frete versus o valor do produto que você está gastando. É igual quando a gente tem aquela experiência no iFood, né? Você tá... Às vezes você só quer matar a fome. Às vezes não, às vezes você tá ali pesquisando para comer algo diferente. Quando é algo diferente, mais premiumzinho, às vezes você acha ali, você se dispõe num fretezinho. Total. Às vezes você quer um produtinho, só aquele lanche rápido para matar, se o frete for o básico, você já acha caro. E é o mesmo lugar, só mudou o contexto. Então eu sinto que tem essa leitura da sensação do preço e você tem essa questão psicológica. Tipo, pô, tá barato. Porque se a gente parar pra pensar, barato e caro não é uma percepção? Total. Uma percepção. O cara que reclama do frete de 30 reais, às vezes ele tem um carro de 150 mil. Sim. 200, 300. Sim. Não é? Sim, então, total. Eu acho muito isso. E aí, o que o Flávio comentou, né? De usar isso numa ação de marketing. Eu acho fantástico, assim, pensar o seguinte, cara, meu cliente é sensível nessa questão. E hoje em dia tá meio que sendo obrigatório, né? Você ter frete grátis ali dentro do... Não é que é obrigatório, né? Mas assim... tá tão acostumado na cabeça do consumidor de, cara, se eu vou pro Mercado Livre, Shopee, Amazon, eu compro lá, vem de graça sim. o frete. Se as lojas elas acabam não trabalhando com isso, e eu acho que não entra nem naquilo de
eu vou educar mal o consumidor. Cara, hoje acho que já é uma prática de mercado que você acaba trabalhando com isso. Tipo assim, com frete grátis, né? Exato. E não necessariamente você precisa deixar default, né? Deixar o frete grátis ali. Você pode usar ele como estratégia para poder alavancar suas vendas. Então, por exemplo, como é que eu identifico quem que é o cliente sensível a frete ou não? Olhando, por exemplo, a gente tem uma análise lá que eu acho que é legal também, que chama uma análise decil, que a gente ranqueia os clientes que mais gastam para os que menos gastam, né? E divide essa base em 10. Então a gente consegue entender, por exemplo, no comportamento de conta, qual que é o ticket médio que esse cliente tem. Então, por exemplo, o D1 é o cara que mais gasta. Então ele tende a ter um ticket médio maior. E o D10, que é o cliente que menos gasta, ele tem um ticket diferente. Por que eu não segmento e faço ações específicas para poder, de acordo com o seu objetivo, com a sua estratégia, para cada um? Não precisa ser tudo igual, né? Então, a parte do CRM, esse lance, por exemplo, o canal de e-mail, por exemplo, é uma ótima ferramenta para poder fazer campanha só por e-mail direcionadas one-to-one. Então, por exemplo, eu não preciso dar frete grátis no meu site inteiro, mas eu sei que o meu cliente, que é o premium ali, que faz... compra todo mês. Compra todo mês e ele já se pagou. E vamos fazer com que ele compre novamente? Às vezes não precisa nem dar um benefício, mas só se você tem uma comunicação diferenciada, acelera. Ou, por exemplo, aquele cliente que gasta pouco, fala assim, puta, meu ticket médio caiu aqui. Como é que eu faço de estratégia? Igual um exemplo até de um cliente nosso. Exatamente isso que você falou. O ticket do produto era super baixo, né? O frete era mais caro que o produto. E qual que vai ser a estratégia que vai fazer com que ele compre? Diferente dele ir na esquina no mercado e comprar o produto ou numa lojinha do lado ali que não vai ter nenhum tipo de custo. Provavelmente é uma operação D2C que você está descrevendo aí, Breno. Mais ou menos, mais ou menos isso, exatamente. E você tem uma questão que o Breno falou, por exemplo, se você vai decidir fazer uma ação dessa ou mídia. Se você tem já bem definido o custo do frete por venda, se está fixo praticamente, é uma ação super inteligente às vezes trabalhar. Porque, por exemplo, o aumento de investimento em mídia, você tem um outro fator que é a oscilação do custo da mídia. Exatamente. Que isso não tem Não agência tem controle, que controla. exatamente. Você que tem como... Assim, eu gosto... não é que eu gosto, né? Vou até me atualizar. Eu procuro esclarecer isso para os clientes, que é o seguinte. O custo da mídia por venda... não é você que decide, cara. Pode ser que você consiga um custo de conversão menor num período, pode ser que devido ao aumento de concorrência em outro período ele se torne maior. Mas então, e até as próprias plataformas, elas falam, não, o efeito de aumento de mídia não é só oferta e demanda. Às vezes eles mesmos inflam dentro. Existe esse fator. Existe esse fator que eles nem... E aí você entra numa dinâmica que é assim, né? Agora olhando para quem está operacionalizando a estratégia de aquisição, a plataforma sempre vai querer te incentivar a aumentar o orçamento. Ela vive de anúncios, tá? Só que quem está gerindo o negócio precisa entender até o quanto ele está disposto a investir por conversão. A não ser que, aí jogam mais uma pulguinha aqui pra gente discutir. Existe também o cenário de você ter uma conversão negativa. Correto? Ou seja, o custo da conversão é mais alto que o meu ticket médio. Na primeira venda. Que eu quero trazer um ponto de reflexão, queria ouvir a opinião de vocês. Às vezes, tem gestor que vai olhar e vai falar o seguinte, cara, esse produto aqui eu não vou anunciar não. Porque eu analisei o custo de conversão, ele supera meu ticket médio, então significa que é prejuízo. Só que muitas vezes entra no aspecto que você falou do produto de isca. E se esse produto ele tem um alto giro que faz com que eu consiga aumentar minha base de clientes para dentro do negócio e eu consiga ofertar mais produtos que complementam aquele. Talvez não faça sentido a gente pensar no seguinte, poxa, quanto que eu fiquei negativo nesse período, nessa categoria? Pego esse valor, tenho como meta de recuperação dele, talvez, ofertando os outros produtos que eu tenho talvez uma margem maior. E se você já identificou que ele é um produto lá, curva A, que por mais você tenha uma margem menor, por que eu não negocio com o meu fornecedor ou com a fábrica
para ter uma condição especial e pegar no volume, claro, tem que fazer toda uma análise ali de investimento. Perfeito. E ao invés de, por exemplo, mais uma vez, ao invés de pôr 100 mil reais em mídia, deixa eu pegar só 10 mil e vamos colocar nesse produto para poder trazer a primeira compra. Tô dando exemplo, tá, pessoal? Sim. Tô falando super sem olhar o número na ponta do lado. Então, por isso que, às vezes, por exemplo, pô, será que uma estratégia, por exemplo, do canal de marketplace, que às vezes a gente tem aquele produto que vende pra caramba, mas se você chega no fornecedor e fala assim, meu, eu tô com uma condição que eu negociei com o marketplace, vou ter um rebate de tanto. Pô, me ajuda a fazer, sei lá, um consignado, quando que a gente vender, a gente... Tipo, pensa que o final das contas a gente tá vendendo um produto, só que você tá vendo que a estratégia é diferente? Então muda a percepção. Então, se a gente ficar cada vez mais olhando pro micro do micro, a gente não vai ter o olhar completo para poder tomar decisão, para poder direcionar, né? Se você tem volume e dados em mão, isso também não te ajuda a trazer o teu fornecedor, a indústria pro jogo? Total. Então, pô, eu sou um dos caras que mais vende esse produto, eu não consigo puxar investimento também de lá? Ela é parceira, né? É do interesse de ambos, né? Desculpa. Exato. Não, é que tem indústria que ela faz até assim, né? Você tá com um produto Y lá. Obrigado. E, cara, determinada região você já vendeu bem e parou de vender, às vezes ele te manda, ele puxa esse estoque para ele, manda para um outro cliente, puxa um estoque de um outro produto que pode performar melhor. Então, olhando para os dados, mas trazendo essa questão do investimento e ticket médio, assim, eu gosto de olhar ticket médio para a gente ver ali carrinho de compra, mas tem uma outra métrica que tem um nome similar, só que um significado diferente, que é o valor médio de compra, que ele calcula o LTV do cliente ali, a fórmula para calcular o LTV. Só que a operação ela só vai conseguir ter esse dado, cara, acho que 6, 12 meses, né, para frente, para conseguir ter essa assertividade, porque é igual você olhar o investimento de ROI de mídia dia a dia ou mês a mês. Cara, se você olhar isso daí dia a dia, mês a mês, na ponta do lápis nunca vai compensar, porque o que fecha a conta, às vezes é o cliente que vai recomprar isso daqui de um outro produto, de um outro canal, de uma outra oferta. Então, eu acho que olhar só essas duas métricas isoladas pode matar a estratégia. Eu acho que você tocou num ponto legal que eu acho um erro olhar isolado. Sim. Eu acho um erro. Já vi também meta só de ROI. Tipo assim, isolado. Sabe por quê? Você pode gerar um retorno de investimento de várias formas. Por exemplo, você acha que é saudável uma empresa que ela tem seis tipos de categoria, você bater a meta de ROI, exemplo prático nosso, né? Bater a meta de ROI, atingir o ROI vendendo só uma. As outras ficam paradas lá, você bateu a meta de ROI. Mas por isso que é aquilo que a gente falou desde o início, se a gente não tiver claro qual que é o nosso objetivo de negócio, exatamente. Cara, às vezes a gente tá indo por um caminho que a gente vai chegar no ROI, só que como o business como um todo... Exato. Mas sabe qual eu acho que é o problema também, o Breno? Mas assim, eu tenho sentido que o mercado ele tá mudando nessa visão, porque o e-commerce vai para 25 anos mais ou menos, comércio eletrônico, né? Cara, a gente presencia muita situação do dono ou gestor tratar a loja como loja. O que eu quero dizer isso? Ele não trata a loja como, cara, isso aqui é um negócio. Tipo, a gente tem que desenvolver estratégia para isso, cara, para crescer, para tomar outro rumo, né? Tipo, senão fica muito aquela visão de, a lojinha ali que tem os produtos e a gente revende e tal. E aí a gente acaba não caindo para essas outras visões mais estratégicas. E aí entra tudo dentro disso, de, cara, vamos profissionalizar a forma como a gente analisa os dados, como que a gente analisa cada cliente, segmentação, oferta, preço, uma série de coisas. Então, eu vejo que está indo mais para esse rumo agora, finalmente. Não sei na sua visão dos projetos que vocês pegam. O que os clientes buscam, né? Quando eles Posso emendar uma pergunta junto? Depois dessa que o Flávio falou? Das objetivos de negócio. Se você conseguir destacar, quais são os principais que você geralmente recebe e planeja ali com os gestores? Boa. Isso que você falou, Flávio, acho que é muito importante, né? Que eu acho que o mercado em si está
buscando cada vez mais se capacitar no sentido de ser mais curioso e entender mais dos números, porque num cenário macroeconômico que a gente está vivendo, onde a gente precisa garantir a eficiência, a gente tem que fazer mais com menos. E fazendo mais com menos, a gente tem que ter um olhar mais criterioso para qualquer coisa do nosso negócio. Então, por isso que eu vejo muito que os varejistas, eles têm se preocupado mais em entender mais os porquês daqueles números, né? E fazendo esse exercício de entender mais os porquês daqueles números, a gente consegue ter uma reflexão maior e pensar de uma maneira mais aberta de tipo, puta, isso aqui tá acontecendo por conta disso, que tá acontecendo isso, por isso que eu não tô chegando nesse resultado macro aqui, puta, mas eu tô sentindo esse movimento tá crescendo porque eu tô conseguindo fazer tal coisa. Então eu vejo muito mais que essa capacidade analítica, né, que às vezes era muito mais simples, puta, coloquei aqui, tá vendendo. Tá, mas igual o Fê falou de, por exemplo, eu olho isolado o número, mas e o negócio como um todo? Agora, como você é obrigado, né, olhar, obrigado assim, modo de dizer, né, como gestor do negócio, não só olhar a sua caixinha, você olhar o PNL, o todo, você vai começar a se questionar mais, né? Então é extremamente importante e os clientes, né, que procuram a Bizo, enfim, que a gente tem dentro de casa, é justamente como a gente facilita esse processo de investigação, né, através da inteligência de dados e com o nosso AI também, de identificar oportunidades para que seja mais rápido e mais direcionado às alavancas de oportunidade do negócio. Então, seja na parte, né, do CRM, seja na parte da logística, seja na parte do marketplace, da mídia, do SEO, algo do tipo, né? Porque a gente sabe que dentro de uma operação de e-commerce como um todo, a gente sabe como é uma loucura. A gente tem que emitir pedido, já tem que ver o saque, já tem que olhar toda a parte de compras para o próximo mês. Né? Enfim, a gente acaba que tem 1 milhão de coisas para fazer. Então, se a gente não tiver o respaldo da tecnologia, que foi o ponto que você trouxe lá no início, se a gente não usar a tecnologia a nosso favor, a gente não vai ter uma escalabilidade e não vai conseguir ter a eficiência que a gente precisa para poder tocar o negócio. Então, hoje exige muito esforço. Então, como a tecnologia pode ser esse braço direito ali na operação para poder ajudar essas tomadas de decisão? Sim. Né? Então, por isso que eu vejo muito que a Bizo auxilia muito nesse processo de ter um seguro ali, que, eu tô te ajudando a monitorar, eu tenho visibilidade, eu consigo ver o todo. E não só dar essa visibilidade, mas como também a gente faz toda essa parte analítica de falar, tem essa oportunidade aqui. Execute, e a gente traz sugestões e recomendações, que eu acho que é até um ponto que você comentou ali dos objetivos, né, do negócio, né? Então, por exemplo, às vezes o cliente que a gente enxerga ali, a gente está vendo que o volume de recompra, o share de recompra tem caído. Se a gente olhar isolado, vai falar assim, meu Deus do céu, tá degringolando aqui. Porém, do outro lado, a gente viu que a estratégia da companhia é botar para dentro volume de novos clientes. Só que não quer dizer que um número é bom e o outro é ruim. Depende. Depende do qual que é o objetivo, de qual que é a meta do negócio. Então varia muito, depende dos casos, você até ser um pouco repetitivo. O que você quer como objetivo, onde você quer chegar e qual que é a sua meta? Então é uma meta de margem? É uma meta de crescimento de receita? Qual que é a meta da companhia? É volume de vendas? Porque ainda tem tudo isso que envolve no negócio. E aí vai ter de definir caminhos que você deve seguir ou não. Legal. Vamos tentar ajudar quem tiver no dia a dia com essas metas. Vamos lá. Pro cara que tá na faixa dos seus 300 mil de faturamento por mês, viciadaço em investir em Google Ads e Meta Ads. E agora ele precisa de um degrauzinho a mais, assim. Ele chegou naquele estágio de eu consigo vender 1 milhão porque eu tenho o produto. Só não tô conseguindo achar um caminho para sair dos 300 agora. O que a gente poderia pensar, né, como escadinha, né, por fases na visão de vocês? Não sei do Flávio, mas passando um pouquinho da minha visão, eu acredito muito na estratégia de CRM de trabalhar a parte de canais. Então, por exemplo... Mesmo porque o cara que já bate 300 mês tem uma base considerável. Você já faz isso há mais de um ano. Você já tem um volume considerável de base para você poder trabalhar. Né? Então, por exemplo, toda a parte ali de extrapolar
o canal, né, de e-mail, que é um canal comparado com mídia extremamente barato. Baratíssimo. Cara. Tipo, se você for ver, talvez seja um dos canais mais rentáveis, e então e extremamente eficiente, né? Então, porque você tem um controle da narrativa, você sabe para quem você tá falando, você sabe qual que é a oferta que mais agrada, você sabe, e aí você consegue montar a melhor estratégia. Então eu vejo muito ali a questão dos canais ali de e-mail, canal de WhatsApp também, né? Então eu sei que é um canal um pouquinho mais caro, mas eu tentei bater no e-mail, tentei bater no SMS, não funcionou? Vamos testar. Eu sou muito adepto a teste. Tudo a gente tem que testar, porque dependendo do modelo de negócio, uma coisa vai funcionar, a outra não. Eu posso ter benchmarks ali de mercado, mas cada modelo, cada marca tem um comportamento específico. Então eu vejo muito essa questão de estressa bastante a base que eles atendem de casa, que ele vai te dar muitas respostas ali. Então, seja na parte de fazer um lookalike no Facebook para pegar perfil similar, né? O que eu acho que é interessante. Então, a partir do momento que eu trabalhei muito bem feito o meu CRM ali, tem uma estratégia sólida e tudo mais, eu preciso fazer aquisição. Então, será que não faz sentido eu plugar nos marketplaces também? E entender o que eu consigo ali ter de penetração dentro dessas praças. Aí entramos naquele ponto de expandir os canais digitais de venda, né? Isso. Além do próprio site, é um caminho. É um caminho, exato. Então, ou se você é o varejista físico também, que é Omni, que você tem tanto a loja virtual quanto o PDV, como eu consigo integrar essas unidades de negócio ali dentro da experiência de compra do consumidor. Eu vejo muito também, tem parceiros nossos, tem programas de loyalty também, de fidelidade. Então, essa questão de, igual você falou, se eu tô há um ano com faturamento de 300 mil, eu já tenho um volume legal de clientes. Então, como é que eu consigo manter esses clientes gastando, né, trazendo receita para dentro de casa, mas sem perder também a questão da parte de aquisição? Então, às vezes, num programa de loyalty que eu tenho, às vezes eu não preciso dar um desconto na primeira compra, mas eu dou um cashback de 100%. Trouxe para dentro de casa, tem o e-mailzinho dele, tem os dados dele tudo guardadinho, vou trabalhar e ao longo do tempo vou fazer com que isso seja rentável. Por mais que não seja na segunda, mas na terceira e na quarta jamais que se pagou. E aí você dá um degrauzinho. Então, de 300 eu vou para 350 eu vou para 400, 450. Aí vai ter uma hora que você achou a avenida de crescimento e fala assim, agora eu quero ser mais agressivo. Aí ser agressiva, sei lá, numa bonificação nesse programa de loyalty, ou aumenta o investimento num canal específico, aí pum, member get member, né? Então, cara, nossa, member get member. Imagina, para cada cliente que você conquistou, ele ia indicar mais 3. Sei lá, 30% desses 3 comprar. Você tá falando de aquisição de um cliente sem você pagar. E quanto que é o CPL? É o custo por lead. Se você pôr na mídia livre, vai gastar R$3, sei lá, R$1,50. Esse é o totalmente orgânico de um cliente que já é um promotor seu. Ele vai repostar nas redes sociais, enfim. Então, legal. Eu acredito bastante nessa linha do Breno. Que eu acho que, por exemplo, se a pessoa pensar ainda que dá para ela alavancar com os canais que ela tem, e cruzando com o CRM, o Breno até comentou da análise de corte, análise de cohort, se você quiser pesquisar enquanto você está ouvindo. Essa análise ela mostra as safras de engajamento, né, Breno? Então, por exemplo, a pessoa que entrou no mês 1 até o mês 12, quanto que vai se perdendo esses clientes ao longo do tempo. O que dá para você fazer é pegar essa análise de corte e ver canal por canal. Então, por exemplo, qual que é o canal que o cliente se mantém mais engajado ao longo do tempo? É Meta, é Instagram, é Google? Qual que é o produto? Qual que, cara, é a promoção que mantém esse cliente engajado por mais tempo? E com base nisso, sei lá, se você quiser... eu quero investir ainda mais em mídia para crescer. Eu olharia para análise de corte e investiria no canal que o cliente ele vai manter o engajamento por mais tempo. Como uma forma de crescimento, né? Eu queria perguntar para vocês, quais são os principais programas e ações de fidelidade que o lojista, o gestor de e-commerce, ele poderia utilizar?
Cara, tem cashback hoje em dia, que é muito comum, né, das operações usar. Tem member get member, eu vejo poucas operações utilizando. Mas aí será uma dificuldade mais em saber o que é isso ou conseguir executar? Eu acho que todo mundo sabe o que é. Então, por exemplo, o que é o member get member? É o indique seu amigo, o famoso indique seu amigo pra cá. Só que, cara, é comum no restaurante, na barbearia, você, indica alguém aí pra... Você tem alguém pra indicar Sim. pra vir aqui? Só que eu acho que ainda no e-commerce tem poucas tecnologias que fazem isso de uma forma com escala, né? Eu vou integrar aqui na minha loja, vou ativar essa base de clientes e aí eu vou escalar. Tem um programa de fidelidade que o Breno comentou. Só que eu acho que dentro de cada programa desses de engajamento... dá para você fazer subprogramas, né? Então, por exemplo, programa de fidelidade. Você tem igual o daquele do restaurante, que você vai carimbando ali, depois você troca por, sei lá, por o almoço. Sim. Você tem o member get member, que, cara, às vezes você pode transformar o cliente que indicou como alguém de afiliados. Então, sei lá, eu posso... Esse cliente que comprou, ele indicou, esse amigo dele comprou, eu posso dar ou bonificação para ele numa futura compra, ou eu posso dar dinheiro, às vezes, para ele. Shopee acho que faz muito isso, né? Um programa de afiliados. Total. E, desculpa, até pegar um gancho, ô Flávio, por exemplo, tem um parceiro nosso que é uma solução de programa de loja que, puta, eu sou um pouco suspeito porque, cara... Fidelize Mais ou não? Não, na verdade é um outro, é o Bonifique. Né? Bonifique, sim. Então, o que é legal da solução deles é que é simples e fácil de conectar e, por exemplo, igual você falou, subprogramas. Então, eu repostei uma foto marcando o produto ou a loja, ganhei tantos pontos. Eu consegui indicar um amigo, ganhei tantos pontos. Porque você é recompensado através disso para você trocar isso por um cashback ou trocar isso também por uma bonificação específica. Mas você vai brincando de engajar o seu promotor, que é o seu principal cliente, de maneira orgânica pulverizar essas informações. Então, se você traz recompensas onde ele vai se beneficiar e para ele vai ser um prazer, porque ele é um promotor da sua loja, da sua marca, cara, é uma combinação ótima, né? De, um cara que você não tem custo para poder fazer isso, é só o CRM e a jornada que você, a experiência que você traz, e você vai bonificar ele, vai trazendo outras ações que são super relevantes, que às vezes você falou, o fator tecnológico, igual você falou, todo mundo sabe que tem que fazer, mas às vezes o fator tecnológico é complexo de criar uma landing page que vai integrar com o meu disparador de e-mail marketing, que vai mandar para quem indicou, para que quando responder, para contabilizar, então você vai ter que ter uma estrutura. Então por isso que é importante a tecnologia, Fidelize Mais, Bonifique, enfim, que é para ter esse braço direito ali para que você consiga chegar nos seus objetivos. Então, às vezes a gente fica, eu vou desenvolver o meu próprio. Gente, tem tanto especialista no mercado pronto que é plug and play, você bota para rodar e acelera, meu. Então, eu acho que hoje em dia, para quem tá no e-commerce, gastar tempo e investimento tentando fazer as coisas do zero, eu acho que é igual o Breno falou, tem muita coisa perder tempo, pronta, né, hoje, né? Acho que, assim, eu sei que talvez o que possa frustrar muito é quando você tem uma ideia incrível e você não consegue fazer a execução, né? Às vezes você tem uma estratégia legal, mas você não sabe exatamente quais são as tecnologias que podem te ajudar com isso. E para isso a gente indica que você, pelo menos, acompanhe aquele mapa do e-commerce, né, mesmo? Com o pessoal né? Da Pipe, né? É o Skip Report, né? Que você tem aí uma série de fornecedores de várias soluções para você que tem o e-commerce, né? Deixa eu dar um recadinho que eu não posso esquecer do material rico que a equipe desenvolveu. Então, para você que está acompanhando a gente aqui no YouTube, a gente vai deixar um QR Code aqui na telinha para você baixar, né, um playbook para utilização de melhoria de conversão, estratégia de performance para o teu e-commerce. A gente procurou inserir nele aquilo que a gente
aplicou nas operações que a gente tem aí como cliente, para que você consiga aplicar na sua. Então baixa aqui, tá na telinha disponível, aplica essas estratégias aí no teu e-commerce, faz um teste, se der certo, fala pra gente, né? Comunica a gente que deu certo, que deu resultado. Só um recadinho rápido aí. Mas voltando, então, para esse ponto, o Breno, a gente falou bastante de dados, falamos de CRM, né? E como tendência, o que você tem visto de legal no mercado aí? Porque você é um cara mais tecnológico, né? O Breno tá na posição que eles ficam, né? Pô, olhando dados, olhando o que o e-commerce precisa automatizar, enfim. O que você tem visto de legal? Boa. Por mais trabalhar com tecnologia, tem que estar sempre antenado, não tem como fugir disso, né? Mas por isso que a gente acompanha esses estudos, enfim, tudo mais. E eu acho que de tendências, assim, que eu acho que é interessante a gente olhar, né? É um tema super hypado, né? Que é toda a parte de inteligência artificial que a gente fala, enfim, mas é algo que, né, acho que não é nenhuma tendência, é uma realidade, mas que a gente tem que ter um olhar um pouquinho mais com cuidado ali, porque eu acho que isso vai ser um grande diferencial de alavanca de oportunidade de negócio que a gente tem dentro das nossas operações. Né? Então, igual você comentou, né, da parte dos testes. Gente, o que tem de plataforma, né, de soluções ali para a gente poder testar, eu tenho certeza que se você bater na porta de qualquer solução de tecnologia e você pedir uma POC, um trial, uma demo, mas se você pegar e fazer, né? Porque às vezes você aquilo, puta, um trial aqui, você vai lá, cadastra, amanhã eu vejo. Né? Aí a gente não consegue tirar o maior proveito, né? Então eu acredito muito que se a gente estiver antenado, né, vendo essas soluções de mercado que estão surgindo, então são várias, né? A gente reservar e investir tempo para poder aplicar isso no nosso dia a dia, né? E para o nosso negócio, porque cada negócio é particular. Então, claro que existem benchmarks, tem referências que a gente tem ali no nosso ecossistema para a gente poder consultar, mas no dia a dia é diferente. Então, eu vejo muito essa questão de ferramentas de AI que vão ajudar, com certeza, a gente maximizar a performance, seja na parte de inteligência de busca, seja na parte de inteligência de dados, né? Seja na parte de CRM, na produção de conteúdo, vídeo, né? Então tem muita coisa legal ali de review de produto que você pode criar um personagem e não necessariamente ter uma pessoa ali querendo vender. Enfim, acho que tem um universo gigante a ser explorado. Então eu acho que vale a pena, acho que testar mais soluções e aplicar, caso isso seja um objetivo, seja uma meta do seu negócio, pensando no médio e no longo prazo. Então eu vejo muito essa questão desse ferramental ali de AI ali, eu com certeza acho que é uma realidade, não é nenhuma tendência, já é uma realidade, mas eu acho que, cara, a gente tem que investir tempo nisso, que eu acho que vai dar grande... Acho que talvez o desafio seja como utilizar as tecnologias de inteligência artificial da melhor forma, talvez. Como pilotar isso? Como que cara, você acho que assim, se aprofundando, não sei se o Breno já está entrando nisso, né? Eu tenho visto muito, nos Estados Unidos está pegando muito isso que é os agentes, né? Agentes de AI. Aí tem duas tecnologias, que é a Crew AI e tem a Synthflow, que eu até estava mostrando para vocês lá aqui. Por exemplo, na estratégia de CRM, hoje a gente fala muito de e-mail, WhatsApp, SMS. Já dá para você fazer, cara, você coloca uma AI lá, um agente, que você grava a sua voz, ele vai utilizar a sua voz, e ele vai ter uma conversa contextual e você só pluga a sua base de dados. Então, por exemplo, você pluga ali seu catálogo de produto que você tem na loja, o comportamento de compra desse consumidor, e a própria AI, ela liga para essa pessoa, baseado no comportamento, e começa a conversar. Tipo assim, é bizarro os níveis que... E a pessoa nem nota que é um robô falando com ela. Tipo, que o nível de delay tá tão baixo que você fala assim, cara, é bizarro. Então, eu vejo isso aí cruzando com agentes, eu vejo que é algo que vai revolucionar o mercado, principalmente ali para e-commerce, porque o que eu falo muito para eles também, que o e-commerce ele perde oportunidade, são algumas ações
mais ativas, né? Então, você tem ali o passivo, que é por aqui que eu digo que é passivo, né? Você anunciar, você disparar um e-mail. O que eu tô falando com o passivo eu jogo a isca, vem um cliente que quer comprar da minha loja. Mas tem operações que elas crescem, aí elas já tem aquele time de televendas que já é o ativão. Deixa eu ver aqui na minha base, quem dá pra, se não tá ativando por e-mail, SMS, etc., eu vou ligar para tentar vender. E eu acredito que essa tecnologia de AI utilizando agentes possa ampliar a escala, né, para eles, em questão de conexão com o cliente, de maneira personalizada, que só a inteligência artificial consegue entregar. Exato. E igual você comentou, essa AI só funciona por quê? Tem os dados estruturados para poder utilizar. Não adianta você querer... eu quero plugar tudo, tá. Mas vou embasado em quê, né? Embasado em qual comportamento e o que a gente vai ter. Né? Então, por isso que é algo que a gente acredita muito, né? Que faz parte do nosso roadmap de produto e da nossa missão, é cada vez mais a gente trazer inteligência baseada nos dados ali em cima do nosso modelo de machine learning, nossa metodologia, nosso AI que tem ali dentro da Bizo, para justamente pegar essas alavancas que... Imagina, como é que a gente vai entrar no nível de detalhe micro do micro todo santo dia para poder falar assim, faça isso, faça aquilo. Deixa que a tecnologia ajuda a gente a trabalhar. O que a gente precisa é ter criatividade. De tipo, como pegar esse output, essa recomendação e extrapolar. De, negociar com o meu fornecedor, pensar numa campanha criativa com influencer, mas em cima de um output ali. Mas é aquilo, a gente até brinca bastante aqui. Por mais que a gente recomende, se a gente não tiver capacidade de execução e tiver uma criatividade para poder tirar isso do papel, não adianta nada. Não dá em nada. Verdade, Breno. E falando da Bizo, né? O que é a Bizo? De uma forma mais profunda. O que é a Bizo? Acho que a pergunta é o que ela pode resolver para quem tá aí no dia a dia de um e-commerce? Boa, basicamente tudo que a gente conversou agora, né? Tô brincando. Tô enchendo o saco. Olha lá que a galera vai cobrar, hein? Não, cadê aquela funcionalidade? Não, tô brincando. Mas grande parte sim, né? Então a ideia ali da Bizo é justamente, nós somos uma solução de inteligência de dados com AI embarcado, né? Que a gente pluga tudo que envolve uma operação de e-commerce e transforma isso em recomendações e sugestões do que pode ser feito para poder aumentar o GMV, para aumentar o faturamento da loja. E facilitar a tomada de decisão do gestor. Então a gente é basicamente uma solução que transforma os dados em recomendações e deixa mastigado, né, para o tomador de decisão, seja para o parceiro, né, para a agência, para o consultor, seja para o analista, para o gestor, para o diretor, para que ele consiga tomar a melhor decisão estratégica do negócio dele. Né? Então a gente tem uma série de funcionalidades. Hoje a gente está com mais de 200 marcas utilizando o nosso sistema, né? A gente está em 7 países também, né? Então a gente vem evoluindo bastante o nosso algoritmo, né? Então, só para vocês terem noção, a gente rodou quase 1,9 bilhões aí de GMV nos últimos 12 meses dos nossos clientes. Legal. Então a gente está acelerando bastante. Então a gente tem uma massa crítica interessante ali que está rodando dentro no nosso software, para justamente a gente conseguir chegar no detalhe do que pode ser feito para poder melhorar as principais resultados do negócio. Então, seja na questão de margem, mix de produto, marketplace, condição de frete, CRO, ali, a parte de usabilidade, toda a parte de mídia paga, CRM, enfim. Então, pensa que a gente tem um olhar 360 de uma operação de e-commerce e a gente auxilia todo mundo que está no dia a dia para poder melhorar em cima disso. Então, tem uma série de funcionalidades. Por isso que eu acho que até convido aí para a galera testar aí, como eu falei, testar a ferramenta para poder, de fato, ver como é que se aplica no dia a dia, que tem tido resultados super incríveis, assim. Como que o pessoal que tá nos ouvindo ou a gente combinou lá com a Clau lá, ela mandou um QR Code pra gente. Vamos deixar disponível. A gente vai deixar disponível aí pra quem ouvir até o final. É isso aí. Só escanear aí. É isso aí, né? Falar que veio do Roy, hein? Eu tenho costume às vezes de falar, pra você que tá no YouTube, ele sempre me lembra, não, tem um vídeo também no Spotify. Boa. Pelo costume de só ouvir, né? Total. Então, como os meninos falaram, né? Acho que tem que olhar aqui na câmera, né? Pra poder falar diretamente com eles. A gente convida a todos vocês a ir testar a plataforma aí da Bizo,
né? A gente está disponibilizando aí 30 dias gratuitos, né? Então, você que é varejista, que está plugado ali em VTEX, Shopify, Wake, Jet, Ecom Plus, enfim, ou está trabalhando toda a parte ali dos marketplaces, está utilizando a N-Market, Plug2, que faz toda a campanha de mídia paga, de Google Ads, Facebook Ads, Analytics, então fique à vontade para poder degustar aí a ferramenta. Então, o nosso time está super disposto a poder fazer uma demonstração, fazer todo um onboard ali dentro da ferramenta para vocês garantirem, para a gente garantir a melhor experiência de vocês e principalmente no D0 vocês já sentirem a diferença e já conseguir otimizar e trazer mais resultado para sua operação. Então, testem agora. Usar a ferramenta. Exatamente. Pessoal, aproveita essa oportunidade, né? Para você de fato conseguir ter uma visão clara do negócio. A gente tem clientes que utilizam a solução, ela é incrível. Então, assim, aproveita essa oportunidade que o Breno está trazendo aqui da Bizo, que eu tenho certeza que vai agregar muito valor pro teu negócio. E pra gente fechar, né, Breno? Aquele recadinho final, né? Seja de inspiração, ou seja aquela mensagem aí para quem estiver nos ouvindo, né? O que você deixaria aí para os gestores que estão no dia a dia, focando em crescimento? É desafiador, não é fácil para quem está do outro lado também, né? É trabalhoso. Né? Qual mensagem o Breno deixaria aí para quem está nos ouvindo? Eu acho que seria acho que a principal mensagem é a gente ter muito claro quais são as nossas metas e objetivos que a gente tem. Né? Porque em cima disso vai ficar muito mais simples a gente definir o melhor plano estratégico e tático para poder tirar isso do papel. Então não adianta a gente querer abraçar o mundo, vamos escolher as batalhas ali no que a gente quer atingir, quer trazer de resultado, porque se você foca ali no que realmente são as alavancas no seu negócio, né, a gente não tem distrações para poder focar em outras coisas que não estão dando retorno. E principalmente é a cultura que eu gosto muito de essa cultura de olhar os números para poder tomar decisão, mas também estimular testes diários. Então, testem coisas, seja soluções, seja comunicação, seja imagem, seja campanha, mas testem. Porque com os testes a gente tem o quê? A gente tem dados. Com dados a gente consegue ter uma decisão mais assertiva. Tendo decisão mais assertiva, a gente consegue alavancar o nosso negócio. Então, acho que a grande mensagem no geral, acho que basicamente, acho que é essa aqui que eu acabei de falar. Legal, Breno. E para o pessoal se conectar com você, é LinkedIn? Fique à vontade, minhas redes sociais, LinkedIn, Instagram, meu e-mail também, o site na própria Bizo também, tem o meu WhatsApp lá, contato direto com todo o nosso time comercial também, que pode dar todo o suporte, ou comentários aqui também embaixo também, a gente responde depois, enfim, aí é o que no Breno Berman, né, acho que é meu LinkedIn, então acho que vai ser fácil de achar, só ver uma foto de um carequinha lá que sou eu. Flávio, mensagem pro pessoal, o que você deixaria aí nesse episódio de hoje? Cara, acho que tem que olhar para dados e que acontece muito, né, em questão dos e-commerces, por ser uma pressão, o varejista ele precisa vender todo dia, muitas vezes não fecha a conta dele, e aí ele começa a entrar naquele desespero, ele começa a tomar as decisões sem pensar, com base muito em feeling, né? Tipo, não, eu acho que isso funcionou e por aí vai. Então, a minha dica mesmo em cenários difíceis, bons, busca se aprimorar, traga tecnologia para dentro da sua operação, principalmente especializadas, igual indicando aqui a Bizo, né, para você conseguir utilizar, para realmente conseguir tomar essas decisões e, cara, conseguir evoluir a operação dele, né, como um todo. Eu daria isso daí como dica e também agradecer o convite aí que o Breno aceitou de vir aqui conversar com a gente. Fechou, vou deixar uma também, né, para complementar, vou somar na verdade. Eu acho que essa questão de teste, para você que tá ouvindo, nunca deixa de testar as coisas, tá? O pior que pode acontecer é você ter uma oportunidade que pode gerar resultado para o seu negócio e você não gera porque simplesmente você não testou. Então eu vejo muito isso na prática, o tanto de coisas que dão certo por testar. Tudo tem risco,
tudo tem, né, os acertos, os erros, mas assim, testem, pessoal. Tem muita coisa que precisa ser validada. Cada negócio tem uma realidade, cada negócio tem uma velocidade para se chegar num lugar, mas o mais importante é você conseguir executar as coisas e, obviamente, testar o que é possível para o seu negócio e gerar valor para o seu cliente e tomar boas decisões. Bom, do meu lado aqui, se você estiver aí no YouTube, deixe seu comentário, se inscreve no canal, ative o sininho. Para quem está nos ouvindo também, a gente sempre vai trazer convidados incríveis para conversar com a gente. Eu desejo sempre muito sucesso para vocês aí, um grande abraço e boas vendas.